Olá, pessoal. Estou muito feliz hoje com a presença da Liliane. Sejam bem-vindos ao Conversa com Propósito, esse projeto que toca meu coração, que é uma conexão sobre abrir oportunidades para as pessoas conhecerem temas, para as pessoas ouvirem por onde eu percorrer, como se me dá uma vontade assim, tremenda de compartilhar. Então, hoje eu estou com uma convidada muito especial, que eu tenho um amor, uma admiração, que é a Lili, para os íntimos, que eu já me sinto íntima, mas a Liliane. Ela vai falar um pouquinho dela, mas eu a conheci através, na verdade, do meu companheiro, o Thiago, que conheceu você. Ele foi lá fazer uma palestra, você estava numa palestra na Consciência Cósmica, é Consciência Cósmica, né? Acho que é o nome lá. E você estava lá e ele sempre foi estudar, querer saber um pouquinho sobre projeção astral, que é o nosso tema do nosso encontro, e ele te conheceu. E desde então eu fui sempre fissurada por essa coisa de consciência, e eu cheguei na Liliane e eu não tinha feito um curso dela, mas falei assim, quero conversar com você. E marquei um encontro individual e ela me deu uma mentoria, um acompanhamento sobre questões espirituais que eu estava vivendo e me ajudou. Então, Lili, seja bem-vinda a esse bate-papo, seja bem-vinda a esse momento, e queria muito que você se apresentasse para as pessoas, contasse um pouquinho sobre você, antes de tudo acontecer, né? Quem era você, o que você fazia? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, boa tarde, Érica. Para mim que é um grande prazer estar aqui com você, ser sua convidada, entrevistada, porque para mim você me conhece já há um bom tempo, né, que nós somos amigas, e você sabe que para mim é importante passar essas informações, principalmente para as pessoas mais leigas no assunto, para que desperte também esse lado consciencial nelas, e nada melhor do que a gente fazer esses encontros assim, amistosos, super gostosos, super na leveza, né? Porque a gente sempre tem que fazer as coisas na leveza. Então, para mim é muito bom estar aqui com você. Muito obrigada mesmo. Obrigada a todos também, vocês que estão aí assistindo. Tenho certeza que vocês vão adorar, na verdade, o nosso bate-papo sobre essa experiência fora do corpo, que seria a projeção astral. Bom, contar um pouquinho de mim, assim, dá para resumir um pouquinho, porque né, hoje eu tenho 57 anos e desde os 12 anos de idade que eu saio do corpo com uma certa lucidez. Então, quando a gente fala uma certa lucidez, porque não são todas as experiências que você leva à lucidez e se lembra do, entre aspas, do sonho que você acredita que tenha sido, mas na verdade pode ter sido uma projeção astral. Então, varia muito a nossa lucidez. Mas conforme você vai galgando mais estudos sobre o tema, você vai adquirindo um domínio sobre a experiência e acaba ficando mais lúcida, não só durante a experiência, mas durante a sua vida, na vigília mesmo, né? Então, é sobre isso que eu acho importante a gente falar. E foi com 12 anos que eu tive a primeira experiência, e onde eu me vi fora do corpo, paralisada, na paralisia noturna, conhecida como catalepsia projetiva, onde você não consegue se mexer, não consegue abrir os olhos, não consegue falar, gritar alguém, você sente aquele torpor e você acha que você está sendo possuída, que você está morta, até que você passa essa fase e você flutua fora do corpo em espírito ou psicossoma ou corpo espiritual, corpo emocional, corpo astral, tem várias nomenclaturas para isso, e você olha e se vê deitada na cama. Então, para mim, com 12 anos, sem nenhuma experiência desse conteúdo, quando aconteceu isso para mim, a primeira coisa que eu pensei foi que minha mãe ia acordar e ia me ver morta. Coitada da minha mãe, eu morri. E agora? Só que logo depois eu voltei para o corpo e acordei. Então, eu vi que essas experiências, elas eram contínuas, né? Todas as noites começaram a acontecer comigo isso. E aí eu comecei a perceber que eu não morria, que eu podia sair do corpo, explorar mais essa experiência. O que seria explorar? Você sair do seu quarto, ir para a sala, ir para a cozinha, no seu ambiente, começar a sair da sua casa, ir para a rua, onde você mora, e de repente o próximo passo seria você volitar, voar.
E aí você tem aquela liberdade que você pode ir para as estrelas, para o sol, para a lua, para o vizinho, para outro estado, para outro país. Então, tem várias possibilidades a partir do momento que você domina essa experiência. Então, comigo foi assim, aconteceu aos 12 anos de idade, de lá para cá nunca mais parei de mudar o tema. E nossa, você vai me falando aí, eu vou perguntando de tudo, porque talvez o nosso público não saiba precisa de informações. Então, para a gente chegar então nessa parte da projeção, você poderia dar brevemente uma explicação para a gente? O que é o espírito, o que é essa psicossoma, o que é isso? Né? Eu acho que essa primeira parte que eu acho que você falou e talvez as pessoas não saibam muito bem o que é. Você poderia explicar para a gente? Claro, com certeza. Como é que eu consegui saber, né, o que saía do meu corpo, quem era eu, se eu estava ali olhando um corpo da Liliane físico na cama, então o que eu sou? Né? Nessa época não tinha livros, eu não tinha acesso à internet, não tinha internet, na verdade, não tinha acesso a outras nomenclaturas, outros temas que falassem sobre a experiência fora do corpo, ou a projeção astral, ou a viagem astral. Então, quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender os nomes. Como eu já assistia muitos filmes espíritas, filmes de terror, onde tinha um espírito que atacava a pessoa daquela casa, era sempre esse tipo de tema antigamente, né? Hoje nós temos filmes riquíssimos, mas naquela época não tinha. Então, eu sabia o que era um espírito. Um espírito é alguém que morreu. Então, ele não tem mais corpo físico. Então, quando criança, eu imaginava isso. Mas indo com os estudos, né, caminhando com os estudos, aí eu comecei a notar diferentes filosofias de vidas ou religiões também, que falavam do mesmo aspecto em nomes diferentes, nomenclaturas diferentes, a mesma experiência, mas com nomes diferentes. Por exemplo, no espiritismo, desdobramento astral é se você se desdobrar astralmente. Então, o seu espírito sairia do corpo, né? Então tem emancipação da alma, tem projeção da consciência, experiência fora do corpo, que é a que eu gosto mais, projeção astral, viagem astral. Então tem vários nomes. E o espírito, que nós chamamos de espírito, antes de chamar algo que sai, que deixa o corpo físico de espírito, eu vejo que o que deixa o corpo físico ao a gente adormecer, na hora que nós adormecemos, é a nossa consciência. Eu prefiro chamar de consciência, porque é a consciência que constrói os veículos de manifestações de si mesma. Por exemplo, vamos imaginar que existe uma pontinha de luz. Vamos chamar essa pontinha de luz de consciência. Então, essa consciência, antes de ser o que nós somos aqui, eu, Liliane, antes dela reencarnar, antes dela conhecer vida na matéria, ela, por carência emocional, por querer preencher seus vazios da própria consciência, ela criou um corpo espiritual um pouco mais denso que ela, que podemos chamar de corpo mental, de corpo dos pensamentos, da mente. E depois disso ela criou um outro corpo emocional, que podemos chamar de corpo espiritual, o corpo das emoções, ou seja, espírito. Daí que vem o estudo da projeciologia, projeção da consciência, chamamos esse espírito de psicossoma. Psicossoma, psique, alma, soma, corpo, corpo da alma. Daí que vem as doenças psicossomáticas, porque as nossas emoções estão gravadas no nosso espírito. E aí ela construiu o quê? Mais um outro corpo denso, que seria o corpo físico, para ela poder se manifestar aqui na matéria. Então, eu costumo dizer assim, para ser mais fácil o entendimento, várias religiões, várias filosofias falam em 7 corpos, 11 corpos, e aí vai. Eu prefiro me ater a 3 corpos: corpo mental, pensamento; corpo espiritual, ou psicossoma, ou espírito, que é o corpo das emoções, sentimentos; e o corpo físico, que é o corpo das atitudes, das escolhas aqui na vida, na vigília. Então, tem esses 3 nomes que a gente costuma usar nos estudos da conscienciologia. Então, aí, você está com esse conhecimento, na hora que você estava ali novinha e toda com a tua experiência, né, de todos esses anos,
Na hora que, então, você sai, se vê o corpo físico ali na matéria, então, esse momento é a consciência que se desperta. E aí eu queria entender o seguinte, então, primeiro, quando a pessoa consegue fazer a projeção, isso é algo que todo mundo pode fazer, é algo que ou é para algumas pessoas mais especiais, que tem mais dom, ou é uma coisa que todas as pessoas podem fazer? E aí eu vou além dessa pergunta. Por que praticar isso, Li? Eu, em primeiro lugar, assim, eu não acredito muito nessa coisa de dom, a pessoa tem o dom. Eu acho que dom é você ter ralado já bastante sobre determinados temas numa vida passada, num período entre vidas, no período intermissivo, ou mesmo nessa. Então, assim, eu acho que ninguém te dá nada, você constrói, você adquire por você praticar, tá? Então, eu elimino essa palavra, o dom da projeção astral. Mesmo porque todas as pessoas precisam sair dos seus corpos, no mínimo descoincidir. Descoincidir, o que eu falo? 1,5 polegada mais ou menos na hora de você dormir. Por quê? Nosso corpo físico precisa desintoxicá-lo. Ele precisa, a nossa consciência precisa sair para adquirir luz astral, para que quando ela voltar, ela traga isso para o corpo físico e desintoxique de todas as energias densas que o corpo físico vai adquirir conforme na vigília. E a nossa mente, os nossos pensamentos, precisa também de uma desintoxicação. Então, aquele sono profundo de 4 horas, mais ou menos, no mínimo, de sono profundo, você desintoxica o corpo físico. Aquele sono leve de mais ou menos 20 minutos, você desintoxica a psique, a mente, tá? Então, todos precisam sair, porque senão ninguém dormia. Se todos dormem é porque a consciência se desprende, nem que seja um pouquinho, ou realmente vai sair do quarto para ter uma experiência no plano espiritual, uma experiência fora do corpo. Você pode ter uma experiência aqui na camada paratroposférica do planeta, sai do seu quarto, vai na sua sala, vai na sua rua, na avenida onde você mora, e você pode ter uma experiência em planos mais sutis, espirituais, ou também planos mais densos também. Vai depender do que você vibrar das suas energias. Então, já que todos nós temos a projeção astral, a gente se projeta, né? O que acontece? Olha, deve ser uma coisa assim de 80% de chance da população mundial, e nós somos mais de 7 bilhões, que se projeta e fica o tempo todo ali no quarto, às vezes sonhando, tendo pesadelos, não se lembrando de nada, e poucos saem, se desprendem totalmente, têm uma experiência e volta rememorizando. Então, poucos são. Mas, de qualquer forma, ele precisou se descoincidir. Tá? Isso é natural para todo ser humano, seja ele católico, budista, evangélico, o time de futebol que ele torce, ele é asiático, brasileiro, não importa. Precisamos nos descoincidir, tá? Então, a experiência fora do corpo é quando você realmente se lembra e tem uma vivência lá fora. E isso é bacana porque te dá a certeza da não existência da morte, da continuidade da vida, da sua consciência, né? Então, primeiro, precisamos sair do corpo para desintoxicação, tanto mente quanto corpo físico, ok? Segundo, o que você faz com isso? Aí eu te pergunto, Érica, puxa vida, a gente dorme mais ou menos uma média de 8 horas por dia, por noite, né? Ou tem gente que dorme de dia, troca a noite porque trabalha. 8 horas de sono. Nessas 8 horas de sono, se a gente pegar uma média de vida de 60, 70 anos, você dorme 20 anos. Aí eu penso, puxa, essa ociosidade de 20 anos, sem eu me lembrar o que eu faço fora do corpo, o que eu posso fazer para adquirir mais sabedoria, mais conhecimento, ou ajudar mais? Então eu vou estudar sobre o tema, já que existe esse tema por aí. Né? Hoje tem muitos livros, tem muito conteúdo, então assim, no mínimo eu tenho que ter uma curiosidade de querer saber o que eu faço enquanto durmo, do que só acordar, comer, tomar banho, me alimentar, namorar, popular e mais nada. Trabalhar, puxa, eu acho que eu posso descobrir mais coisas. Então esse é um dos motivos que me levou a querer descobrir mais sobre a experiência fora do corpo. E quando eu percebi
que não era só conhecimento o que me trazia a experiência, e sim eu poderia também fazer outras ajudas às pessoas, a espíritos desencarnados, a familiares desencarnados, familiares encarnados vivos, inclusive. Quantas vezes eu saí do meu corpo e fui visitar alguém da minha família doente, e me vi ali dando passe de luz nessa pessoa. Então, quando eu percebi que existe um leque de possibilidades para você dar continuidade no que você faz aqui na sua vigília, de você fazer um trabalho voluntário, de você ajudar algumas pessoas, de fazer um atendimento, de um aconselhamento, não importa o que, reikiano, cura prânica, de orei, passe mediúnico, anímico, não importa o que, do lado de lá você também pode fazer a mesma coisa. Então você trabalha dia e noite. Trabalho que eu falo assim, não é aquele trabalho cansativo, não é isso, mas você pode adquirir habilidades de fazer esse tipo de assistência, tanto extrafisicamente, fora do corpo, como aqui também. Então, a lucidez que você adquire aqui na vigília, né, mindfulness, você sabe muito bem disso, que você trabalha com isso. Quanto mais você estiver no foco no presente aqui, mais lúcida você vai estar fora do corpo para trazer a rememorização da experiência. Então, a projeção astral não é uma viagem turística. Você pode até ir querer para as pirâmides do Egito, para o Taj Mahal, para a praia ali no litoral do lado de onde você mora, para onde você quiser, nas estrelas. Só que não é só isso, entende? Para mim, existe um conteúdo muito mais importante. Em primeiro lugar, para mim, é assistência extrafísica e o autoconhecimento. Então, esses dois, para mim, andam em conjunto. Não tem como fugir disso. Ai, meu Deus, que maravilhoso, eu estou aqui tão presente em cada palavra que você está falando, para ir eu sentindo a vibração dessa fala. E, Li, eu tô aqui pensando, né, então, as pessoas que estão, né, nos ouvindo, que talvez possam ter, essa é a primeira vez que está ouvindo esse tema e pode surgir dúvidas, quando você sai do seu corpo, né, o corpo tá dormindo, e você sai em projeção astral, essa é uma curiosidade minha mesmo, porque eu nunca consegui projetar. Depois eu vou falar sobre desdobramento, que é uma coisa que eu tenho, eu acho que é uma coisa que acontece comigo. Mas como que é? Como que você se percebe? A consciência não tem forma, ou você se vê numa forma. Como que a pessoa vai saber que ela está tendo uma projeção? Tem como isso? Vamos pensar assim, ó. Tá aqui, meu corpo da Liliane, físico, matéria. Interpenetrando o meu corpo físico, existe um grande ovoide de luz, que a gente chama de corpo mental, corpo dos pensamentos. Aí existe mais um outro grande ovoide de luz, que seria o psicossoma ou espírito, o corpo das emoções. E mais um outro grande ovoide de luz, que nós chamamos de consciência. Todo esse conjunto de veículos de manifestação da própria consciência, interpenetrando no meu corpo físico, da minha pele para fora, nós chamamos de aura, nosso corpo áurico, campo áurico, desculpa, tá? E o que cola esses três corpos no meu corpo físico? Existe uma cola. Essa cola nós chamamos de campo bioelétrico ou duplo etérico. É aquele branquinho que a gente enxerga na pessoa em volta, algumas pessoas mais clarividentes, mais autoperceptivas. Então, a gente vê esse branquinho meio azulado, isso é a cola que gruda esses corpos no seu corpo físico, que faz com que você esteja na vigília conversando com o outro, trabalhando, cantando, dançando, fazendo qualquer coisa, acordado, desperto. Se você vai dormir, adormecer, este campo bioelétrico fica mais rarefeito. Ele ficando mais rarefeito, ele solta os outros corpos, a consciência, o espírito e o corpo mental. Soltando, quando a gente fala que a gente toma uma pancada na cabeça e desmaia, a gente fala que a pessoa perdeu a consciência, né? Na verdade, não é que ela perdeu, mas se desencaixou. E aí ela adormece o corpo físico, porque a consciência está aqui, não está no cérebro físico. Isso a gente constata através da experiência fora do corpo, da projeção astral. Então, ela se desdobrou, né? Saiu do corpo, se projetou para fora do corpo físico. Então, esses corpos estão aqui. Então, vamos imaginar que esse aqui é o seu corpo físico, esse aqui é o seu espírito, com a consciência e o corpo mental acoplados neles, dormindo. E o campo bioelétrico envolvendo tudo.
Vamos começar a experiência fora do corpo. Teu espírito, juntamente com a sua consciência, que a sua consciência, na verdade, está usando o seu espírito e o corpo mental para sair do corpo. Está saindo. Vamos passar cola aqui, grudar aqui, tá? Conforme você vai saindo do corpo, essa cola vai formando liames, né? Várias pontinhas de cola de uma mão e da outra. Esse seria o campo bioelétrico. Nós vamos chamar de liames energéticos. Você vai saindo, esses liames vão se alongando, e quanto mais longe do corpo físico você estiver, mais esses liames vão se afunilhando, criando um cordão, que seria o cordão de prata. Então, o cordão de prata nada mais é do que a extensão do próprio campo bioelétrico, duplo etérico, que envolve, que gruda os veículos de manifestação da nossa consciência no nosso corpo físico. Entendeu o processo? Entendi. E aí você tem a experiência. Qual foi a pergunta que você falou depois disso? Sim, quando a pessoa... isso. Primeiro, né, essa pessoa... Quando ela sabe que ela está em projeção astral. Tá. E na hora que ela sai, essa consciência, esses corpos que são ovoides de luz, né? O psicossoma ou o corpo espiritual, que está muito mais próximo ao campo bioelétrico e ao corpo físico, a pelinha da gente, ele se molda conforme o que nós somos. E isso vai depender também do padrão mental que você tem emocional quanto a você mesmo. Então, naquela noite eu posso sair como uma bola de luz, ou naquela noite eu posso sair e você vai me ver fora do corpo como a Liliane. A minha assinatura energética está no psicossoma, seja ele ovoide, seja ele antropomórfico. Tá? Tanto que tem vários espíritos sutis, amigos espirituais, colegas astrais, amparadores, mentores, não importa o nome, que às vezes eles nem aparecem com forma antropomórfica, apenas bolas de luz, esferas de luz. A gente sente a assinatura energética deles. Tá? Então, vai depender muito do seu padrão mental e emocional na hora de você se projetar fora do corpo. Então, a primeira coisa que a gente faz quando está sentindo que está acontecendo alguma coisa ao adormecer, seja a paralisia noturna, a catalepsia projetiva, seja um balonemã, que seria uma inflação do seu campo áurico, e você sente que você está crescendo como um balão, seja um formigamento que você esteja sentindo, agulhadas. O que você faz nessa hora? Pensa em relaxar, não fica pensando muita coisa para que você não encaixe novamente a sua consciência no corpo e perca a experiência. Não pense em flutuar. Pense em crescer como um balão e continua crescendo e pensa em flutuar para cima. Que aí você desencaixa e se vê fora do corpo. Aí o que você pode fazer? Pega a sua mão e visualiza. Se observa. Você vai ver umas luzes azuis contornando os seus dedos, sua mão. Brinca um pouquinho. Pega a tua mão, enfia na parede, volta. Sente o que é transpassar algo da matéria. Tem um cordão de prata que eu falei, que é a continuidade do campo bioelétrico. Ele está na raiz do psicossoma, do espírito, na nuca, e no corpo físico está ligada ao chakra frontal, na testa, na pineal. Passa a mão por trás assim, traz o cordão de prata para você e sente. Porque se você está fora do corpo, você está num plano diferente do corpo físico, você sente também as coisas energéticas. É como se estivesse tocando tapo-tapo aqui no plano físico. Tá? Se eu encontrar com você fora do corpo, eu vou te tocar, porque você também está em corpo energético, o corpo espiritual. Estamos vibrando na mesma sintonia, então a gente se toca. Diferente de eu querer pegar um vaso físico que está em cima do meu criado mundo, por exemplo. Entenderam? Então, façam essa brincadeira para você comprovar que você está realmente tendo uma experiência fora do seu corpo físico. Isso que é bacana. Nossa, que aí legal. Você tem a certeza disso. Que você sabe que você tá tendo uma experiência real, né? Que isso tá acontecendo. E uma coisa que você foi falando, né, que eu acho que é importante da gente também trazer, que nesses estudos, né, que a Liliane traz e outras coisas que eu já estudei, né, gente, para quem nunca ouviu isso, o cordão de prata é o que nos conecta, que está aqui. No momento da nossa passagem, não é, Eli?
Esse cordão, ele se desfaz e aí é o momento onde a gente entrega o nosso corpo. E eu acho uma coisa também importante da gente trazer aqui, que esse tema, gente, a gente já está partindo de um pressuposto e de uma realidade de quem tem uma experiência que nós somos seres espirituais vivendo uma realidade humana. Então, para não dar tchutchu na cabeça de ninguém, a gente está falando que isso aqui se torna um veículo, que uma hora vai ficar, mas que a gente, então, é essa consciência que sempre está alerta, disponível, uma volta para a gente mesmo, né? É isso, né, Li? E aí, eu queria, assim, te perguntar mais uma curiosidade, aproveitando, assim, a projeção astral, a experiência fora do corpo, ela acontece só quando realmente a pessoa dorme, ou acontece que, por exemplo, eu já tive experiências de meditações profundas, de silêncio profundo. Na Índia, por exemplo, eu não sentia mais meu corpo, não existia mais o meu corpo, e era pura consciência enorme, gigante, num vazio, numa coisa muito profunda. Já fui para o Tibete, tive um ensinamto com lama lá, já tive essa desdobramento. Isso é desdobramento. Qual que é a diferença dessas experiências? Eu imagino, né, mas seria isso? Seria uma coisa desdobramento, uma coisa nisso, e a projeção, necessariamente a pessoa tem que o corpo tem que estar dormindo. É isso ou não? É uma questão de nomenclatura. O desdobramento astral, no espiritismo, é a mesma coisa que projeção astral, tá? É a mesma coisa. Agora, o que você está falando é uma expansão da consciência. Nós temos projeção mental, a projeção astral, que seria o desdobramento astral, emancipação da alma, projeção da consciência, viagem astral. E temos uma expansão da consciência, que os antigos sábios faziam em meditação e alcançavam um Sartori, um Nirvana, um Samadhi, né? Que é expandir a sua mente e estar uno com o cosmos, se sentir uno, se sentir o próprio cosmos, o próprio universo, né? Você não tem mais ligação com o seu corpo físico, com a sua casa, com a sua vida, é uma expansão mesmo da consciência. E isso se dá, sim, através de meditações profundas, né? Agora, a projeção astral, 99%, o seu corpo físico precisa estar dormindo, sim, para você ter uma experiência fora do corpo. Mas tem também a clarividência viajoura, que é um dos fenômenos da projeção da consciência. E a clarividência viajoura é um estado alterado da consciência, onde você está acordado, você pode estar em meditação ou não. Simplesmente aqui agora, eu conversando com você, o meu chakra frontal ele se abre de uma tal forma que ele cria um tubo de luz e ele vai nesse exato momento presente, por isso que chama clarividência remota no tempo presente, clarividência viajoura, e vai aonde você está aí, por exemplo. Então, eu consigo enxergar os objetos que estão em sua volta, a sua casa, e falo, Érica, tem isso, isso, isso. Você está vestindo um sapato cor de laranja. Aí você olha para o sapato, realmente, eu estou vestindo um sapato cor de laranja. Então, é uma clarividência remota no tempo presente. Eu posso falar isso como se eu estou acordada. Não foi a minha consciência que saiu do meu corpo físico e eu adormeci, depois eu voltei e te contei. Mas é um prolongamento da minha consciência entrando nesse chakra frontal, captando a mensagem e trazendo, tá? Isso é uma coisa. A expansão da consciência, ela ocorre quando você está no seu corpo, sim, e a sua consciência, que é um grande ovoide de luz, ela se expande de tal maneira que ela consegue tocar vários planos sutis ao mesmo tempo. Ela fica muito rarefeita, muito expandida. Então, você perde a noção de tempo e espaço, sim. Tanto que quando você volta de uma expansão da consciência, não tem como nem você conversar sobre isso com alguém e contar o que você sentiu. É uma coisa tão... É impossível nomear, entendeu? A mesma coisa com a projeção mental fora do corpo. Mas existem casos, sim, de que a pessoa estava meditando e aí há o quê? Um patrocínio de amigos espirituais, sejam eles amparadores, guias astrais, mentores astrais, que patrocinaram aquele momento para aquela pessoa, aquela consciência, ter uma experiência fora do corpo, ela mesma sentada meditando.
Então, coisas de frações de segundo, mas 100% de patrocínio de amparador, de amigo espiritual. E aí ela vai contar, ela fala, não, gente, eu estava acordada, eu estava sentada e eu saí do meu corpo. Mas é uma coisa tão rápida e tão sutil que isso pode ocorrer, sim. E antigamente ocorria muito fácil com os grandes mestres, né? Para eles era muito fácil acontecer isso. Mas nós aqui é muito difícil, porque nosso dia a dia, o lugar que a gente mora, metrópole, grande... Eu moro em São Paulo, eu sei que você não está mais aqui, mas é uma energia muito densa que nos rodeia, que é difícil você conseguir esse estado tão sutil a ponto de você sair do corpo e continuar ainda acordada, ereta, sentada em posição de meditação, a não ser que você esteja encostada e você adormeça e o seu espírito sai, a sua consciência sai. Uhum. Quando não, seria patrocinado por amigos espirituais. Entendi, perfeito, maravilha. E Li, teria alguma história, alguma vivência que você teve, que te marcou fora do seu corpo, que é possível compartilhar para quem está ouvindo a gente, assim, alguma Opa, achei que tinha caído aqui o meu que ele saiu da coisa. Então, voltando aqui, existe alguma experiência, alguma vivência, algo que você viveu fora, né, do corpo, que você pudesse contar, que pudesse compartilhar, do que você viu? Eu acho que também essa coisa que você falou tanto, né, as pessoas têm muito medo da morte, assim, tem algo que você acha que vale a pena trazer de uma experiência sua mesmo, real, sua vivida, porque, né, a gente não encontra a cada esquina alguém que tem tanta vivência assim. Então, tem alguma coisa que você gostaria de falar para a pessoa que está ouvindo você? Sim, principalmente foi a minha primeira experiência em relação a você cortar esse medo da morte, porque o medo da morte, ele vem, aquele medo do desconhecido, né? Você não sabe o que é do lado de lá, o que vai acontecer depois que você perder sua vida. Será que você vai reencontrar pessoas queridas que já se foram? E os apegos que você tem de família e tudo isso, né? Então, tem o medo da morte, de você preservar o corpo físico, é uma coisa natural e positiva, e o medo da morte, que é a tanofobia, que é aquela coisa de medo mesmo de morrer. Como que eu vou morrer? A dor que eu vou sentir, o medo do desconhecido, o medo de perder o contato e tudo mais. Então, eu tive isso no ano de 1999. Foi uma experiência muito gratificante, ao mesmo tempo muito triste, porque ali eu sabia que eu ia perder a minha mãe. Então, mas se eu tive essa experiência, é porque eu estava preparada, e hoje eu vejo que o quanto eu estava preparada, sim. Eu já estava com os estudos da experiência fora do corpo, da projeção astral, já tinha bastante... Eu trago isso também de outras vidas, né? Mais esse conceito de aceitação do plano espiritual, da morte, ninguém morre, a vida continua, a consciência ela é contínua, ela é livre, né, das amarras. Você não precisa fazer parte de nenhuma religião para você praticar projeção astral, pelo contrário, isso não tem nada a ver com religiosidade e nem com filosofia, é inerente ao ser humano. Então eu tive uma projeção astral, minha mãe era viva, e minha mãe tomou um tombo na banheira, ela foi atender, ela olhou na janelinha do banheiro para ver quem estava tocando a campainha, ela escorregou, caiu e bateu o maxilar dela no banheiro, mas não desmaiou nem nada, e ficou com aquela coisa dolorida. E nessa noite eu tive uma experiência fora do corpo, onde uma freira me tirou do corpo, e essa freira era a irmã Sister, que nós chamávamos, que foi uma segunda mãe que criou a minha mãe. Quando minha mãe era jovem, estudava no Sacré-Cœur de Marie, no Rio de Janeiro, um colégio interno de freiras, e desde quando ela casou com meu pai, eu conheci essa freira como minha avó, vamos dizer assim, né? A gente sempre passava feriados juntos, ela vinha para São Paulo, ficava na nossa casa, era uma freira. Ela desencarnou, e aí ela apareceu para mim, e ela me tirou do corpo, me abraçou por trás, e nós começamos a volitar, voar, rodopiando dentro do meu quarto, e ela falava para mim, dentro da minha mente: filha, você sabe que um dia todos nós voltamos para casa. Chegou o momento da sua mãe voltar. Se prepare e prepare seu pai e seus irmãos. Quando eu acordei com aquilo,
Eu falei, ai, tomara que tenha sido um sonho só, pensei. Tomara que tenha sido só um sonho. Minha mãe tinha caído, estava tudo bem. E no dia seguinte nós fomos no médico tirar um raio-x, estava doendo muito. No raio-x saiu um meningioma no cérebro dela, na testa, na parte frontal, do lobo frontal. Era benigno, era só operar, depois de uma semana estaria em casa e tudo bem. Mas não cuidaram da pressão alta dela, por N motivos, né? Hoje eu sei que tudo estava certinho, que tinha que acontecer dessa forma. Enfim, ela entrou em coma, ficou em coma 3 meses, porque deu edema cerebral, e nesses 3 meses que eu ficava com ela na UTI, visitava e tudo mais, uma das tardes eu adormeci no sofá, eu dava passes de luz nela, tudo, e eu saí do corpo, tinha uma enfermeira astral cuidando dela, e essa enfermeira astral colocou uma máscara nela e ela acordou, e ela saiu do corpo dela. E me abraçou e começamos a rodar também, rodopiar em cima da cama do hospital dela, e ela me abraçou e eu falei assim para ela, mãe, fica tranquila, vai em paz, eu cuido do papai e dos meninos aqui. Ela falou para mim, não, enquanto eu não desgastar o emocional deles, enquanto eles não sentirem e falarem que aconteça o melhor para mim e desapeguem de mim, eu não vou, eu escolho ficar aqui, em coma. E quando ela falou isso, eu entendi tudo. Eu falei, tudo bem, mãe, como você quiser, eu estou aqui ajudando o que deve é. E aí eu voltei para o corpo, ela, não sei onde estava no plano espiritual, porque ela estava em coma, e aí isso foi no 3º mês, quase no desencarne dela. E aí ela teve um estado de lucidez, ela acordou depois de alguns dias, meus irmãos rezavam toda hora, aquele hospital católico aqui na Avenida Paulista, Santa Catarina, eles iam naquela igrejinha rezar, mamãe acorda, mamãe acorda, mamãe acorda. Quando eles entregaram, o que aconteceu melhor para a mamãe. E meu pai falou a mesma coisa. Nesse dia, a minha mãe acordou do coma. Ela teve um momento de lucidez e chamou o nome do meu pai. Nós estávamos no quarto. E aí ela teve o derrame. E levaram ela para a UTI. E aí, eu tenho um grande amigo meu, um professor meu também, de experiência fora do corpo, falou para mim, Lili, ela já está pro lado de lá. Vê se consegue sair daí do hospital, tirar seus irmãos, tirar seu pai e tudo mais. Aí eu inventei que eu estava passando mal, desmaiei, eles me levaram para casa, e nessa hora os amparadores finalizaram o desencarne dela, ou seja, a dissolução do cordão de prata. Minha tia me liga às 6 horas em ponto da tarde e falou, tua mãe já foi. Então, assim, são experiências que não tem como você não ver a veracidade disso, né? Então, é muito rico. Não, olha, eu tô... Não dá pra... Você vai falando e me arrepiando, de cima a baixo. Gratidão, nossa. Imagina, é muito bacana isso. Que experiência, que informação, isso é tão valioso pra gente nesse momento que a gente está vivendo, né, 2021, para quem está vendo esse vídeo, a gente está saindo de 2 anos, ou ainda um processo pandêmico, de tanta dor e sofrimento. Tantas mortes, né? Tantas mortes, a morte mais presente do que nunca, esse lugar de não ter o tal do controle. Como esse conhecimento, eu digo que eu, né, tive muito medo também dessa coisa, um dos motivos que eu te procurei, né, até sobre essa coisa da morte, o corpo. E engraçado que quando a gente começa a estudar sobre isso, muda a figura, começa a ser uma companheira que você sabe que está do seu lado sempre até o fim, né? E essa relação e esse conhecimento dá um empoderamento, eu digo, a minha sensação é empoderado. Não consigo ainda, não tive essa experiência, mas o pouco da experiência que eu tive em meditação de dissolução do corpo, perceber minha consciência, já foi uau! A vida é muito mais, né? Então, gratidão por essa fala. E pra gente ir fechando, eu queria muito que você pudesse, se tivesse alguém que assim, falasse assim, ó, Érica, alguém assim, o público tá te vendo, quero experimentar isso. Quais são os caminhos, assim, ó, bem objetivo? O que você diria para quem quer começar a ter essa possibilidade na vida?
Primeira coisa são os estudos, né? Muita leitura sobre o tema, mas leitura séria, né? Tem muita coisa na internet, você tem que saber o que você está buscando. Então, muita leitura, conhecimento mesmo das experiências, das técnicas, dos fenômenos que ocorrem, porque coisas vão acontecer com você. Então, quando você já estuda antes, você domina a experiência. Você pode até ter o excesso de conhecimento, mas só o conhecimento não vai te ajudar a trazer memorização do evento. O que vai trazer a rememorização, a lembrança da experiência, é o que você faz aqui, na vigília, durante o seu dia todo. Você está lúcida nas suas escolhas? Ou você é aquela pessoa que vive na dúvida, vive em cima do muro, vive perdida, dependendo do olhar dos outros sobre as colocações na sua vida particular? Então, se você está vivendo cada momento do seu dia no momento presente, está dando a sua presença em cada situação, em cada relação de amizade, de pessoas que estão do seu lado, seja do seu cachorrinho, da sua plantinha, do seu marido, da sua esposa. Tudo isso, você está lendo um livro, você está presente ali? Ou você está só relembrando um monte de coisas? Você está sempre avoada? E isso, estar avoada, estar ansiosa ou estar deprimida e melancólica, isso baixa a energia da nossa assinatura espiritual e você leva isso para fora do corpo. Você é lá fora o que você é aqui. Então você precisa se trabalhar aqui para ter uma boa experiência fora do corpo, uma boa atração energética de planos sutis e uma boa rememorização dos eventos que você vai ter. Tudo vai depender da sua lucidez aqui, no dia a dia. Então, isso que é a grande dica. Se perceba mais, se conheça mais, seus gatilhos, suas reatividades, suas impulsividades. Trabalhe um pouco você, para que quando você sair do corpo com lucidez e se ver, você fala, pô, que legal, olha, tô ordenada emocionalmente, mentalmente, que legal, meus padrões estão mais calmos e tal. E aí você pode explorar um mundo de possibilidades. É isso. A primeira coisa é leitura, autoconhecimento e focar no presente. E a partir desses livros que inclusive eu acho que você tem, né? Tem um aqui para mostrar. Eu acho que você podia mostrar, porque ali escreve sobre isso, e no livro conta pra gente, tem assim, na hora de dormir, faz alguma movimentação de energia. O livro, ele fala de alguma coisa disso, porque esse acho que é um dos livros que as pessoas podem começar já, né, Li? Sim, inclusive vocês podem até baixarem, eles têm e-book, tem em livro impresso, né? Esse tá até embaladinho, ó, saiu pela Tesseract Editorial, que também é a minha editora, né? Que eu tenho um sócio, um grande amigo, Luiz Fernando Iani, e a capa feita pela minha filha, né? Pela Space Design também, e aqui atrás seriam os sonhos e aqui a projeção astral, e ele se divide em duas partes, bioenergia na segunda parte e a projeção astral na primeira parte. Tem muitas técnicas, tá? E uma delas que eu falo, além dessa de você manter o seu foco, a sua consciência no estado presente durante a sua vigília, a primeira coisa que você pode fazer ao se deitar, não se alimentar muito próximo de se deitar, principalmente de alimentos mais densos, né, que demoram mais o processo digestivo, né? Mas eu devo comer carne? Gente, vocês podem comer carne, podem comer o que vocês quiserem, desde que seja muito antes do horário de dormir. Para o chakra umbilical não fabricar muito, trabalhar demais o aparelho digestório, que aí acaba te grudando no corpo e você acaba não saindo, você fica muito tempo ali projetado em cima do corpo físico, sonhando, tendo pesadelo e tudo mais. Então, ao se deitar, aquietar a sua mente, tá? Perceber mais o seu corpo físico, o que está acontecendo com você quando o sono vem chegando? Você percebe o sono chegar? É aquela coisa, você está escutando uma voz lá no fundo, alguém falando, o seu vizinho, não sei o quê, você está quase caindo no estado que nós chamamos de hipnagogia, de dormir, de adormecer. Tenta brigar um pouquinho com o sono e, não, peraí, deixa eu perceber mais. Aí está quase caindo, opa, deixa eu perceber mais. Para você entrar no estado cataléptico, que é a paralisia do sono. Entrando na paralisia do sono, você pensa em expandir e flutuar. E aí você vai ter a sua experiência. Mas a melhor coisa é fazer meditação antes de dormir, aquietando a mente,
trabalhar a bioenergia, que são seus chakras, que são vórtices de energia que nós temos no nosso campo bioelétrico, frontal, coronário, laríngeo, cardíaco, umbilical, sexual, básico. Então, esse livro fala de todos esses chakras, de cada um deles especificamente, como você trabalhar as técnicas para você também ter seus corpos sutis bem ordenados emocionalmente e energético também. Uau. Então, seria isso. E você sabe que você está falando aí, e eu estou pensando, né, que até a consciência de presença, que é onde eu estou hoje, né, desenvolvendo consciência de presença, onde a One Mind está para ir crescendo. E eu até mudei a palavra mindfulness, eu não vou mais usar mindfulness, eu falo consciência de presença, porque Ótimo. eu estou vendo que consciência de presença é para tudo. Então, você está falando práticas que a gente faz, ensina no dia a dia, no mindfulness, que todo mundo conhece, presente, até no processo de sair do corpo e da morte, né? Então, quanto a consciência de presença é a base, parece para a gente poder ir, eu confio completamente nisso. E, inclusive, gente, eu vou deixar aqui embaixo o canal da Lili, do YouTube, o link do livro e tudo mais. E também uma meditação que eu gravei para dormir, uma meditação que eu canalizei. Então, pode fazer a meditação, vai relaxando, lê o livro da Lili e bora. Eu já vou fazer isso. Eu vou pegar esse livro, debulhar e fazer essa prática, porque a gente é um conjunto, né, Li? É um conjunto, corpo e espírito, né? Então, eu acho que as pessoas que estão ouvindo aqui, gente, é uma grande oportunidade perceber e sair um pouco do padrão. Automatismo. Do automático. Não dá pra gente não viver uma vida sem se perguntar, realmente, putz, o que eu faço? Vocês já se perguntaram o que eu faço depois que eu durmo? Pra onde eu vou? Uma mini morte ali, pra onde que fica? O que acontece? Então, eu acho que a Liliane... Bacana também, Érica, os cursos que eu ministro, né? Todos os meses, eu dou curso de projeção astral, bioenergia... São 4 cursos que eu dou, de projeção astral, que é experiência fora do corpo, bioenergia nas relações, nas trocas energéticas das relações, dou também de percepções extrasensoriais, que entra a intuição, clarividência, intuitiva, inspiração, telepatia, e a parte dos contatos, os nossos amigos das estrelas, né? Seria o contato extraterrestre, que também não é só experiência fora do corpo, não é feito só com amigos espirituais, mas também com seres de outros orbes que saem de seus corpos e também nos contatam. Então, aquela Olha, esse do extra eu quero fazer, porque eu fiz da Liliane o do bioenergética, gente, maravilhoso, assim, ó, é conhecimento. Ela, gente, tem uma biblioteca dentro dela, fora de conhecimento e experiência. Então, o curso que a Ali dá, ela fala que é esse tema, mas se chegar lá, é muito mais do que... É abrangente. Nossa, é muito mais. Então... No site tem a agenda, tem todas as datas, é só o pessoal clicar lá e vai ver os dias, as datas, tem online, tem agora o presencial que eu retornei, então tá bem bacana. Que legal. Li, então pra gente ir fechando, infelizmente, porque olha, eu ficaria te ouvindo por horas, pra gente fechar, você gostaria de deixar uma mensagem final para as pessoas que estão caminhando, fazendo esse caminho espiritual, se tivesse alguma mensagem, um conselho de alguém que está há tantos anos, o que você falaria? Olha, Érica, fora as dicas que eu dei aqui, seria a pessoa perder o medo de se conhecer, né? Queira mesmo se aprofundar em quem você é, quais são seus propósitos, qual é o tipo de vida que você quer realmente levar. Você está dando a sua presença em cada contato que você faz na sua vida? Você está presente? Você está se sentindo? Você sabe o que você precisa trabalhar em você? Como é que está a sua vaidade? Como é que está seu ego? Como é que está a sua vida espiritual, energética, física, emocional, em todo sentido? Nós somos vários corpos num só. Então, o autoconhecimento é a base de tudo. Aí você se conhecendo, coloca o fenômeno da projeção astral como uma ferramenta de ajuda nesse processo também. E aí você pode se dedicar a emanar quem você é com compaixão legal nas assistências extrafísicas também.
Seria essa a minha dica. Que lindo! Concordo plenamente, plenamente. Amei isso que você falou, utilizar a projeção astral como uma ferramenta de autoconhecimento. Que fantástico. Li, eu quero te agradecer. Eu que agradeço, Érica. Muito obrigada. Parabéns, o seu tempo, a sua generosidade em dedicar 1 hora aqui para conversar, para passar. É meu prazer. Gratidão mesmo, um grande amor pela sua missão, por quem você é. E tenho um orgulho assim, imenso da minha consciência ter ido te encontrar e te reencontrar aqui. Estamos na mesma nave. Somos. Um grande beijo. Para você também, para todos vocês também, gente. Muito obrigada. Obrigada, gente, para todo mundo que esteve aqui até agora. E olha, sigam a Liliane, vai ter todas as informações aqui no canal, todos os meios para vocês conversarem com ela após esse encontro. E muito obrigada e até o próximo programa. Até mais. Beijos.